Ainda é o Fundo de Garantia uma proteção do trabalhador quanto à sua despedida, principalmente a despedida imotivada com a ruptura do contrato de trabalho. O rol dos benefícios da previdência privada, ele é um benefício que indica a vontade do falecido, não necessariamente vai ser o acolhido. A solução estava na implantação total do processo eletrônico, no sentido de passar a cumprir todas as suas obrigações em um único sistema. Toda empresa deve implantar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é a única forma de detectar de maneira precoce as doenças relacionadas ao trabalho. Boa noite. Boa noite para você. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, foi um dos temas discutidos hoje na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. A repórter Catarina Martorelli acompanhou a sessão e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Catarina. Oi, William. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. É isso mesmo, o FGTS foi tema de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Os autores dessas ADIs questionam alguns dispositivos dessa lei. Que dispositivos são esses e como foi a votação? A gente confere agora na reportagem. As 3 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas de uma só vez. Elas questionam dispositivos da lei do FGTS inseridos por medida provisória, que consideram fundamental o comparecimento pessoal do trabalhador, titular da conta vinculada do FGTS, para que se faça o levantamento de valores do fundo. Os autores das ações foram a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, o Conselho Federal da OAB e o Partido dos Trabalhadores. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, e os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio julgaram as ações parcialmente procedentes, por entender que o comparecimento pessoal é necessário para evitar fraude. A pessoa precisa comparecer pessoalmente e no passado registraram-se várias fraudes em que interpostas pessoas iam lá e sacavam o dinheiro do trabalhador que estava depositado no FGTS. Já há uma medida idêntica que vigora desde os anos 90, dos inícios dos anos 90, em que igual providência foi prescrita para os saques que dizem respeito às verbas previdenciárias. E nunca foi atacada, continua em vigor, portanto estou rejeitando esta inconstitucionalidade. É uma medida que foi colocada, foi posta de forma razoável, porque prevê até a excepcionalidade no caso de doença do beneficiário. E isso foi colocado para garantir maior segurança jurídica, porque inúmeras fraudes ocorriam, como também ressaltou o relator. Todos os outros ministros divergiram, votando pela improcedência das ações. Acho que a medida provisória é formalmente válida. Eu também não tenho simpatia por normas que impeçam provimento cautelar. Eu peço para acompanhar a divergência no sentido de que realmente o parâmetro de controle à época não interditava a medida provisória em matéria processual. Ainda é o Fundo de Garantia uma proteção do trabalhador quanto à sua despedida, principalmente a despedida imotivada com a ruptura do contrato de trabalho. Bom, e a sessão continuou, só que com outro assunto depois, ligado a questões aduaneiras. A gente vai falar sobre isso já já, ainda nessa edição aqui do JJ, segunda edição. Voltamos ao estúdio. Um motorista de Recife foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão. Motivo? Ele colocou o brasão da Polícia Federal no capô de um carro particular durante um evento num clube da capital pernambucana. Os ministros da 6ª turma do STJ restabeleceram sentença de primeira instância que condenou um motorista de Recife a 2 anos e 6 meses de reclusão após o homem ter utilizado no capô de carro particular adesivo que reproduzia emblema da Polícia Federal.
De acordo com o Ministério Público, o carro que exibiu o emblema da Polícia Federal durante evento em clube da capital pernambucana está registrado em nome da empresa do réu. O próprio motorista, em interrogatório à polícia, confirmou que usou o brasão da PF no automóvel. O juízo de primeira instância condenou o homem pela utilização indevida de símbolo da administração pública. Mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região absolveu o motorista por entender que, mesmo com a utilização indevida do emblema, a atitude está mais relacionada a uma brincadeira do que a uma tentativa de se passar por autoridade policial. O caso chegou ao STJ e o ministro Nefe Cordeiro, relator do processo, destacou que a conduta do motorista se enquadra em artigo do Código Penal que trata sobre o uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou outros símbolos que identificam órgãos ou entidades da administração pública. Por conta disso, o magistrado explicou que para configurar o crime é desnecessário demonstrar dano específico, bem como a ocorrência de danos a terceiros. Os ministros da 6ª turma decidiram, então, restabelecer sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto. Com relação ao pedido de redução de pena feito pela defesa, o STJ determinou que o regional analise a questão. O juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, remarcou os interrogatórios do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do filho caçula, Luiz Cláudio Lula da Silva, e de outros 2 réus na ação penal dos caças suecos. A oitiva agora será no dia 21 de junho. Lula e os demais réus respondem por crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo lobby envolvendo a compra de caças suecos pelo Brasil durante o governo Dilma Rousseff. A primeira data prevista para o leilão do triplex do Guarujá, atribuído ao ex-presidente Lula, foi marcada para o dia 14 de maio, às 2 da tarde. A segunda etapa será no dia 22 de maio. O edital foi disponibilizado hoje pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. Conforme o edital, se não houver lances pelo preço de avaliação no primeiro pregão, o segundo ocorre com um valor mínimo de 80% da avaliação judicial, que é de R$2.200.000. Os lances poderão ser feitos pela internet e visitas poderão ser agendadas. A defesa do ex-presidente nega a posse do imóvel, nega que seja de Lula e diz que o triplex pertencia à OAS. O dentista do Paraná entrou com uma ação no Tribunal Superior do Trabalho contra um consórcio. Ele passou em um concurso, mas não foi nomeado. Os ministros do TST aceitaram o pedido de indenização por dano moral. O dentista alegou que foi aprovado em 3º lugar, dentro, portanto, das 3 vagas previstas no edital. Porém, o concurso foi prorrogado por 5 anos, sem que ele fosse nomeado. O dentista, então, ajuizou a ação trabalhista contra a empresa. Em primeira instância, a Vara do Trabalho de Paranavaí, no Paraná, determinou a nomeação, mas julgou os pedidos de indenização improcedentes. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná manteve essa sentença. O caso chegou ao TST e o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, destacou que o direito principal já foi reconhecido, quando a sentença determinou a nomeação do profissional. Já em relação aos salários, o ministro explicou que a tese apresentada pelo dentista está superada por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o pagamento sem a prestação de serviço caracterizaria enriquecimento ilícito. Com relação aos danos morais, o relator considerou que a irregularidade pela falta de nomeação durou 8 anos e, no caso, o dano é presumido. Por unanimidade, a 7ª turma determinou a nomeação do dentista e fixou a indenização por dano moral em R$15 mil. Ainda cabe recurso. E no próximo bloco, o que fazer quando o trabalho vira doença? Toda empresa deve implantar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é a única forma de detectar de maneira precoce as doenças relacionadas ao trabalho. Como vimos no início do jornal, o FGTS foi um dos temas discutidos pelos ministros na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira. Mas uma outra discussão foi finalizada nesta tarde. Quem está aqui para falar conosco sobre esse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Lívia. Boa noite, Érica.
Bom, Karina, a medida provisória foi um dos grandes temas discutidos aí no plenário hoje, né? Hoje foram 2 grandes julgamentos, um conjunto na primeira parte da sessão, bastante rápido, 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam uma alteração feita na lei do FGTS justamente por uma medida provisória, em que o questionamento era saber se essa medida provisória poderia inserir nessa legislação uma alteração processual, na medida em que ela proibia, de uma certa forma, a concessão por parte do Poder Judiciário de tutelas antecipadas e medidas cautelares acerca da movimentação e saque do FGTS pelos trabalhadores. O ministro Ricardo Lewandowski, relator dessas 3 ações, entendia que a medida provisória não poderia tratar desse tema, porque em 2001 a Constituição foi emendada e houve uma proibição expressa de que medidas provisórias não podem versar sobre direito penal e nem direito processual, penal ou civil. E, nesse caso, teria violado, de uma certa forma, a emenda constitucional. A maioria dos ministros que se formou e acabou divergindo do relator, entendia que a medida provisória, a proibição dessa legislação processual feita pela emenda 32 em 2001, não alcançava a medida provisória debatida nessas 3 ações, porque se tratava de uma medida provisória editada em 2000, quando então não havia proibição e, portanto, eles acabaram rejeitando os argumentos de inconstitucionalidade. Essa foi a discussão da medida provisória nesse primeiro julgamento, mas no segundo julgamento a medida provisória, como você disse, também foi um grande destaque. Vamos falar então desse segundo julgamento. Qual foi o principal ponto da discussão do segundo julgamento, Karina? Esse segundo julgamento, bastante complexo, uma ação da relatoria da ministra Carmen Lúcia, discutia como é que ficariam os requerimentos efetivados para os requerimentos feitos por empresas para as CLIAs, né? Centros Logísticos e Industrial Aduaneiro, que antes da medida provisória que estava em questão, a 320 de 2006, esses centros, eles eram regulamentados, vamos dizer assim, eles eram deferidos para portos secos. E nesse porto seco, o processo para se alcançar esse armazenamento, essa forma de armazenamento e estocagem de mercadorias que seriam importadas ou mercadorias que seriam exportadas, eram deferidas por meio de um procedimento licitatório. E a partir da medida provisória, não se deferiu mais o que já não era mais porto seco, mas era CLIA, não seria mais mediante procedimento licitatório. Acontece que a medida provisória, ela perdeu o seu efeito porque ela não foi convertida em lei, foi rejeitada no Congresso Nacional ao argumento de que faltaria a ela os requisitos fundamentais constitucionais da urgência e relevância. E a pergunta era, que buscava se discutir aqui no plenário, os requerimentos para essas CLIAs que foram apresentados dentro do período de vigência da medida provisória e que não foram analisados pela Receita Federal, mesmo depois da medida provisória perdendo a sua eficácia, eles devem ser analisados ou apenas devem ser considerados atos jurídicos perfeitos e para a concessão dessas CLIAs, aqueles requerimentos que já tivessem sido analisados e deferidos pela Receita Federal. Isso porque a própria Constituição determina que essas medidas provisórias que perdem vamos dizer assim, no jargão popular, que caducam, né, elas deixam de produzir efeitos porque não convertidas em lei ou porque rejeitadas no Congresso Nacional, a Constituição determina que o Congresso tem que regulamentar essas relações jurídicas decorrentes dos efeitos da medida provisória. Mas essa regulamentação não houve. E daí, as empresas que se sentiram prejudicadas porque haviam feito o requerimento, mas não houve tempo hábil, porque a medida provisória deixou de produzir os seus efeitos para o deferimento das suas CLIAs, ingressaram com várias ações judiciais e alguns juízes entendendo que era um ato jurídico perfeito, outros não. Diante da controvérsia, a ADPF foi proposta aqui no Supremo. E, por maioria, os ministros acabaram seguindo a ministra Carmen Lúcia, no sentido de que não bastaria apenas um requerimento, teria que ter havido a análise e o deferimento dessas CLIAs para que os efeitos da medida provisória pudessem ser efetivados. Então, eles não entenderam que os efeitos da medida provisória não poderiam ir além, né, do momento em que ela perdeu ou que ela caducou ou da rejeição do Congresso Nacional. Obrigado, Karina. Obrigada, a gente se vê novamente amanhã. Até amanhã.
A companheira de um homem pode sim receber complemento de pensão por morte, mesmo que o parceiro tenha indicado somente a ex-esposa como beneficiária. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Fundação Petrobras de Seguridade Social entrou com recurso especial no STJ após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ter determinado a divisão do benefício previdenciário entre a companheira e a ex-esposa. A Petros argumentou que o fato de a companheira ganhar do INSS o benefício por morte não quer dizer que ela deveria receber a complementação de pensão, já que o plano privado possui regras específicas para inclusão, exclusão e manutenção de associados e dependentes. O participante precisa indicar a beneficiária, o que não aconteceu com a companheira. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram a divisão da pensão. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que promover a inclusão da companheira ao lado da ex-esposa no rol de beneficiários da Previdência Privada, mesmo se houver omissão do participante quanto à inscrição no plano, vai aperfeiçoar o regime complementar fechado, como já ocorre na Previdência Social e nas previdências do servidor público e do militar. Para esta advogada, a decisão do Judiciário amplia os direitos sucessórios e dá mais proteção às famílias. A partir do momento que a união estável reconhece a união estável como entidade familiar, ele diz que o rol dos benefícios da previdência privada, ele é um benefício que indica a vontade do falecido, não necessariamente vai ser o acolhido. E para isso ele busca direitos gerais, por exemplo, ele equipara o direito sucessório, o direito securitário, o direito da própria previdência privada. Ele busca esses argumentos, essas fundamentações para que reconheça o direito da companheira também a fazer ser beneficiário desse plano privado. O ministro relator Vilas Boas Cueva argumentou ainda que nessas situações é recomendável o rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro do instituidor da pensão, porque não há ordem de preferência entre eles. Acúmulo de tarefas, cobranças excessivas, perfeccionismo, o trabalho como fonte exclusiva de prazer. Esses são alguns dos sintomas da síndrome de burnout, também conhecida como síndrome da exaustão. Pois é, e se você percebeu os sinais da doença, está na hora de agir para não chegar ao esgotamento físico e mental. Uns correm contra o tempo, outros precisam de muita força física para executar as tarefas. Tem quem fique sob sol e chuva, alguns nem sabem qual o clima lá fora, tamanho esforço mental em frente ao computador. Cada trabalho pode exigir mais da parte física, cognitiva ou emocional, mas é a emocional que hoje tem afastado mais gente do serviço, segundo este médico do trabalho. Está diretamente relacionado à organização do trabalho. A organização do trabalho envolve vários aspectos, tá? Desde jornada de trabalho até os intervalos necessários, a carga emocional, a carga física e a carga psíquica envolvida nesse contexto do trabalho. Em Vitória, no Espírito Santo, foi justamente a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome da exaustão, que afastou várias vezes do trabalho um inspetor de uma empresa de mineração. A perícia médica feita no trabalhador comprovou que os distúrbios psicológicos foram gerados no ambiente de trabalho. Ele também adquiriu problemas ortopédicos por causa do esforço físico excessivo. A 9ª Vara de Trabalho, então, considerou a empresa culpada pelos danos causados ao trabalhador. A condenação inclui indenização de R$150 mil e pagamento de pensão vitalícia, remédios e plano de saúde integral. Na decisão, a juíza disse que a empresa tinha o dever de zelar pelos trabalhadores com medidas para reduzir o estresse. Da mesma forma que o trabalhador tem carga horária a cumprir, metas a atingir, as empresas têm obrigação de cuidar da saúde dele. Pela legislação trabalhista, toda empresa deve implantar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é a única forma de detectar de maneira precoce as doenças relacionadas ao trabalho. É muito importante
um programa de controle médico de saúde ocupacional bem feito, bem elaborado, bem efetivo, que seja executado realmente, e que aquele trabalhador seja seguido de acordo com a legislação e, se for o caso, então, ele seja afastado antes que o adoecimento seja mais grave, se transforme em agravos à saúde praticamente irreversíveis. Mas, se a empresa insistir em descumprir a lei, o trabalhador deve buscar os direitos na justiça. O trabalhador não pode ter medo de alguma represália da empresa. Ele deve buscar sim a justiça caso a empresa não cumpra com suas obrigações, para que ele tenha garantidos os seus direitos e possa manter a sua saúde em dia e eventuais outros direitos que ele necessite buscá-los se estiverem sendo suprimidos pela empresa. E ainda hoje, projeto piloto na Paraíba insere processos no mundo digital. A solução estava na implantação total do processo eletrônico, no sentido de passar a cumprir todas as suas obrigações em um único sistema. Como serão as eleições de 2018 após as mudanças no financiamento das campanhas? Esse foi o centro do debate entre juízes federais, advogados e procuradores eleitorais em um encontro em Brasília que teve a participação do Tribunal Superior Eleitoral. O secretário-geral da presidência do TSE, Carlos Eduardo Frazão, foi um dos convidados para o seminário sobre financiamento eleitoral, promovido pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Especialistas se reuniram para debater as reformas eleitorais de 2015 e 2017. As empresas eram as maiores financiadoras de campanhas políticas no Brasil. Em 2014, as doações chegaram a 3 bilhões de reais. Mas a legislação mudou e em 2016, nas eleições municipais, partidos e candidatos ficaram impedidos de receber recursos de pessoas jurídicas. Até então, apenas pessoas físicas podiam contribuir com no máximo 10% do valor declarado no imposto de renda do ano anterior ao pleito. Mas uma nova modalidade de arrecadação de recursos foi aprovada na reforma eleitoral de 2017 e será aplicada nas eleições gerais deste ano. O financiamento coletivo, uma espécie de vaquinha eletrônica para as campanhas. Essa é a primeira eleição presidencial que a gente não tem a doação de pessoas jurídicas, vai ser a primeira eleição presidencial com teto de gastos, que já teve na última eleição. Nós temos inovações na legislação como o crowdfunding, que é o financiamento coletivo. Existe também, com a última mini-reforma, a introdução do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas, né, que o TSE vai gerir esse fundo. Então a atuação do TSE se justifica também por ser um player hoje nessa distribuição de financiamento de campanhas. O Movimento de Combate à Corrupção ainda lançou a plataforma virtual É o Voto Legal. Pela internet, o cidadão consegue participar financeiramente de uma campanha e ainda fiscalizar os candidatos. Basta acessar o www.votolegal.com.br. E a digitalização de processos deve agilizar os serviços da Justiça na Paraíba. O projeto piloto foi implantado no Cartório Unificado de Mangabeira. Esse é um dos maiores bairros da capital, João Pessoa, e deve beneficiar todo o judiciário do Estado. O Fórum de Mangabeira terá 100% dos processos físicos com competência civil e de família digitalizados. A meta é a digitalização de 6.200 processos no prazo de 2 meses, por meio da ferramenta Digitaliza. A gente acredita que esse projeto piloto consiga chegar com êxito. A partir do momento da experiência aqui de Mangabeira, a gente vai produzir um material, um manual, modelar muito bem o nosso processo de trabalho, para a partir daí a gente ir para os cartórios de família, que é uma intenção do presidente, e pensar como a gente pode tratar também no segundo grau. O diretor do Fórum Regional de Mangabeira, Meales Medeiros de Melo, falou sobre a necessidade da implantação da ferramenta no cartório. A gente tem muitos servidores convivendo com um número muito grande de processos físicos, e isso a gente verificou junto aos servidores que atrapalhava demais o cumprimento dos processos, o atendimento das partes. Então, a gente verificou como eles já estão acostumados a trabalhar uma parte com o processo físico e uma parte com o processo eletrônico. Eles verificaram que a solução estava na implantação total do processo eletrônico, no sentido de
passar a cumprir todas as suas obrigações em um único sistema. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William, Érica, boa noite a todos. Olha, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, determinou a destruição de áudios gravados no escritório dos advogados do ex-presidente Lula. Esse era um pedido da defesa que alegava o seguinte: os áudios estavam protegidos por sigilo entre clientes e advogados e o Supremo Tribunal Federal já havia determinado a eliminação, o que foi aceito aí pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. E por falar em Lava Jato, o Tribunal Regional Federal no Rio de Janeiro negou o pedido de liberdade de Felipe Pisciani, filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani. Ele foi preso preventivamente na Operação Cadeia Velha, que é um desdobramento da Lava Jato. Felipe é acusado de envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro de propina paga deputados da Alerj. E a Polícia Civil descobriu, veja só, uma Casa da Moeda na zona sul de São Paulo, capital. Eu explico, no local havia uma fábrica de moedas falsas. Em vez de móveis, tinha máquinas impressoras, papel e tinta. 2 homens foram presos e a polícia apreendeu cerca de 3 milhões, veja só, 3 milhões e 600 mil reais em notas falsas. É bom lembrar que falsificar dinheiro é crime federal com pena de até 12 anos de prisão. É isso. Outras notícias no site do STF, stf.jus.br. Voltamos ao estúdio. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Boa noite e até amanhã.